Olá, bom dia. 9h34, quarta-feira, 13 de novembro de 2024. O boletim de notícias começa agora com informações a serviço da vida e da esperança. Vamos ver como está o clima em São Paulo? Aí você vê imagens da região da Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Hoje o tempo segue instável, amanheceu nublado e pode chover pela manhã e à tarde. O tempo segue com muita instabilidade e temperaturas amenas. A máxima não passa dos 20 graus. O Papa Francisco disse hoje que a devoção mariana é um meio especial com o qual o Espírito Santo realiza a santificação em nós. Esta reflexão foi feita durante a catequese na Praça de São Pedro, em Roma. A Danúbia Gleiser tem os detalhes. Bom dia, Danúbia. Bom dia, Sidney, a você e a todos. Sabe aquela expressão a Jesus por meio de Maria? Ela foi citada pelo Papa Francisco no início da catequese, momento em que ele afirmou que Nossa Senhora é um dos meios que o Espírito Santo utiliza para nos levar a Cristo. Francisco recordou que Maria estava presente no cenáculo e que entre ela e a terceira pessoa da Santíssima Trindade existe um vínculo único e eternamente indestrutível que é Cristo. A Virgem Maria é a filha do Pai, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, afirmou o Santo Padre, que motivou os fiéis a aprenderem com ela a sermos dóceis às inspirações do Espírito, especialmente quando ele nos sugere que nos levantemos depressa para ajudar alguém em necessidade, como Maria foi auxiliar a sua prima Isabel. E antes de encerrar a audiência geral, Francisco pediu para não esquecermos dos países em guerra. Preghiamo per la pace. Abbiamo tanto bisogno. Temos tanta necessidade de paz, expressou o Papa ao citar a Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar e outros países em conflitos. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. A gente vem aqui para o Brasil porque os Ministérios da Defesa e da Fazenda se reúnem hoje para definir a redução de gastos e parlamentares da oposição apresentam proposta para atualizar o Código Penal. Assuntos para Francisco Coelho, ao vivo, direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, a todos. Nós falamos ao vivo aqui do Palácio do Planalto, onde ocorrem as discussões para essas medidas de cortes de gastos. O Ministério da Fazenda vai incluir o Ministério da Defesa nesses cortes de gastos. O anúncio dessas medidas estava marcado para a última sexta-feira, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que um pedido do presidente Lula para incluir a pasta da Defesa atrasou esse anúncio. O ministro da Defesa, José Múcio, vai se reunir agora pela manhã com técnicos do Ministério da Fazenda para debater os ajustes do que será cortado na pasta da Defesa. Há ainda a expectativa de um encontro do presidente Lula com os presidentes da Câmara e do Senado para a apresentação desses projetos de cortes de gastos. O presidente, inclusive, chegou cedo aqui no Palácio do Planalto, não tem a agenda oficial até às 11 da manhã, mas várias autoridades e carros já saíram aqui do Palácio do Planalto. E lá no Senado Federal, que está aqui o fundo, os parlamentares da oposição ao governo federal devem apresentar um projeto para atualização do Código Penal brasileiro. Os senadores ficaram insatisfeitos com a apresentação da proposta de emenda à Constituição do governo federal para alterar a política de segurança pública. Esse texto vai ser feito pelo senador Flávio Bolsonaro e a expectativa é que seja analisado na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal ainda neste ano. Os senadores querem alterações nas audiências de custódia, ajustes na progressão de regime, um novo enquadramento nas organizações criminosas e tornar o crime o uso de fuzis por presos. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. Um bom trabalho para você e para a sua equipe. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos em escolas do Estado. A repórter Aline Mércio tem mais informações. Bom dia, Aline.
Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Olha, em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto de lei número 293/2024, proposto pela deputada Marina Elô, da Rede, foi aprovado por unanimidade. O PL tem o objetivo de proibir o uso de aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets e relógios inteligentes, por alunos de escolas públicas e privadas em todo o estado de São Paulo. De acordo com o texto, caso o estudante leve algum desses tipos de aparelhos para a escola, as instituições deverão armazenar os dispositivos durante todo o horário escolar, incluindo os intervalos. O uso desses equipamentos, segundo a proposta, só será permitido para necessidade pedagógica e para alunos com deficiência que necessitem de auxílio tecnológico dessa modalidade. Agora, o projeto de lei vai para a aprovação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. E agora vamos falar de saúde. Os casos de coqueluche, um tipo de infecção bacteriana, voltaram a subir em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, 12 óbitos foram registrados este ano, mas o controle da doença se faz por meio de vacinação. O repórter Flávio Rogério atualiza esse assunto para a gente. Bom dia, Flávio. Muito bom dia, Sidney, e a todos que nos acompanham. Neste ano, quase 3 mil casos da doença foram registrados. Em 2023, foram 214, segundo o Ministério da Saúde. Febre, mal-estar, coriza e tosse progressiva são alguns dos sintomas da coqueluche. Nós conversamos com a infectologista Eliana Bicudo, que nos conta como prevenir essa doença. Vamos ouvir. A principal forma de prevenção é a vacina, como sempre, a vacina, né? Então, hoje, as crianças, elas recebem a tríplice bacteriana, que é difteria, tétano e coqueluche, no primeiro ano de vida, tá joia? Então, só que essa vacina, ela tem uma necessidade de ser repetida a cada 10 anos. Então, as pessoas abrem mão. Elas acham que a vacina é só até as crianças, o primeiro ano de vida. E aí a cobertura vacinal da coqueluche cai. E com isso, os adultos que não fazem regularmente a sua vacina passam a ficar suscetíveis. Uma frente fria vinda do sul do país traz instabilidades em São Paulo e pode causar chuva em todo o estado. Hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil. Tempo nublado e com pancadas de chuva durante o dia entre São Paulo e Rio, no centro-sul de Minas e Triângulo Mineiro. A chuva pode vir com trovoadas no interior fluminense, Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. A frente fria avança sobre o litoral do sul do país e deixa a região instável. Já do outro lado do país, o vento do oceano forma nuvens carregadas e pode ter chuva isolada em alguns pontos do Nordeste. Chove a qualquer hora no oeste da Bahia, Piauí e Maranhão. Nas demais áreas da região Nordeste, há chance de pancadas de chuva. No sul, pode chover em parte do Paraná. Já no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no oeste sul paranaense, o tempo fica firme e não chove. No centro-oeste, chove a qualquer hora, no Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Em toda a região norte, dia de calor com alta umidade e pancadas de chuva. E antes do tempo virar, o calor continua em muitas capitais. É o caso de Palmas, que vai fazer máxima de 31 graus, Cuiabá e Rio Branco, que vai fazer máxima de 30 graus, e Manaus, com máxima de 32 graus. Cardeal Pietro Parolin transmite mensagem do Papa Francisco na COP29 e Trump se encontra com Biden na Casa Branca. Assuntos em destaque na imprensa internacional. Vatican News destaca: COP29 chega de atrasos e indiferença. Cancelem a dívida dos países pobres. Este foi o principal apelo do Papa Francisco, transmitido pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, nesta quarta-feira. As nações ricas devem reconhecer a gravidade de muitas decisões ocorridas no passado e perdoar as dívidas dos países pobres.
Mais do que generosidade, é uma questão de justiça, reiterou o pontífice. Trump se encontra hoje com Biden no Salão Oval, tradição que ele não cumpriu em 2020. Este é o destaque da rede de rádio americana NPR. O ex e futuro presidente Donald Trump deve visitar o seu antigo escritório hoje. Biden convidou o presidente eleito para uma cerimônia tradicional que sinaliza o desejo de uma transferência de poder pacífica. Em 2020, Trump se recusou a aceitar os resultados da eleição e não convidou o democrata. A comunidade Canção Nova realiza em São Paulo o Kairos Famílias Restauradas. O encontro acontece no dia 24 de novembro e contará com a presença do padre José Augusto, do casal Tânia e Rubens Sabino e Vanúzia do Espírito Santo, missionários da comunidade Canção Nova. O evento acontece no auditório Paulo Apóstolo, que fica na rua Dona Inácia Uchoa, número 62, na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo, com início às 8h30 da manhã. As inscrições podem ser feitas pelo simpla.com.br. A gente fica por aqui, mas continue bem informado acessando o nosso site e também nossas redes sociais. Logo mais às 6:45 da noite, tem o Canção Nova Notícias. Obrigado por sua companhia, uma boa quarta-feira para você. Nosso encontro é amanhã, neste mesmo horário, aqui no Boletim de Notícias.